Parte 1. Apresentação. Ao fazer certas transações no Internet Banking, é solicitada uma senha de acordo com um cartão que é enviado via correio ao cliente. Então o cartão tem 50 números e para cada número tem uma senha. Então lá no Internet Banking ele fornece o número e você digita aquela senha que está no seu cartão. Só que esse cartão muitas vezes eu esqueço ou às vezes está guardado em algum lugar de difícil acesso. Então eu criei esse programa aqui para ficar mais fácil consultar as senhas do meu cartão. Então para entrar no programa ele pede um nome de usuário e a senha. Esse usuário e essa senha já foram cadastrados anteriormente. Então fornecendo o usuário e a senha aqui eu posso clicar em acessar e aí ele me mostra a janela principal do programa, em que aqui eu vou informando o número que é exibido lá no Internet Banking e aqui ele vai mostrando a senha de acordo com o número selecionado aqui nessa caixa de combinação. Então, caso algum dia eu receba um cartão diferente com novos códigos, eu posso vir aqui em editar, aí ele vai pedir uma senha de administrador. Ao acessar aqui, eu posso então editar aqui os códigos e as senhas que o banco fornece. Então é um programa bem simples, tem algumas funcionalidades bem básicas. Esse vídeo aqui é ideal para quem está iniciando na programação via VBA. Vamos iniciar com um arquivo em branco do Excel. Eu vou mostrar como foi feita aqui toda a parte de código, de criação de controles e de janelas. Parte 2. Criando o arquivo. Temos aqui um arquivo em branco, vamos salvar este arquivo. O nome e o local do arquivo você pode escolher e o tipo do arquivo deverá ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Pode salvar e aí já está criado o arquivo. Parte 3. Criando os formulários e os controles. Neste programa vamos ter formulários, caixas de texto, rótulos, caixas de combinação e botões de comando. Ao dar um nome para esses itens, é comum atribuir um prefixo a eles. Então o prefixo FRM indica que aquele item é um formulário. O prefixo TXT indica que aquele item é uma caixa de texto. O prefixo LBL indica que aquele item é um rótulo. Prefixo CMB indica que aquele item é uma caixa de combinação. Prefixo BTN indica que aquele item é um botão de comando. Aqui temos os nomes em inglês desses itens. Então o formulário em inglês é User Form. A caixa de texto em inglês é Text Box. O rótulo em inglês é Label. A caixa de combinação em inglês é Combo Box. O botão de comando em inglês é Command Button. Então aqui temos alguns exemplos de como dar nomes para esses itens. Então aqui eu tenho FRM contas. Prefixo FRM indica que é um formulário. E contas dá uma noção do que faz aquele formulário ou para que serve aquele formulário. Após o prefixo é comum colocar aqui uma letra maiúscula. Outro exemplo, TXT endereço. Quando colocamos um nome na parte da programação, não devemos utilizar cedilha, acento nos nomes desses itens. Então aqui TXT endereço refere-se a uma caixa de texto e também indica que a finalidade dessa caixa de texto é receber um endereço. LBL valor. Prefixo LBL indica que se trata de um rótulo e a palavra valor indica que esse rótulo tem a finalidade de mostrar algum valor. CMB meses. Aqui o prefixo CMB refere-se a uma caixa de combinação e a palavra meses indica que ela tem a finalidade de mostrar os meses. BTN sair. Prefixo BTN indica que ali existe um botão de comando. E a palavra sair indica que aquele botão
tem a finalidade de sair de algum programa ou de alguma tela. Então, por que utilizar esse modelo aqui? Bom, esse modelo não é obrigatório. Caso você faça algo diferente, não indica que o seu programa não vá funcionar. Aqui é apenas uma recomendação, porque dependendo da complexidade do seu programa, se ele tiver vários controles e você der nomes que não indiquem o que são aqueles controles ou o que fazem aqueles controles, talvez você mesmo vá se perder no seu código. Ou uma outra pessoa que vá analisar o seu código, talvez fique muito difícil para ela entender se certos nomes não forem mais compreensíveis, não derem uma dica sobre que controle é aquele e o que faz aquele controle. Aqui na planilha 1, nas duas primeiras colunas, preencha aqui alguns dados somente para que possamos fazer alguns testes. Na primeira coluna teremos os códigos e na segunda coluna teremos as chaves. Agora aperte Alt F11. Vamos inserir User Form. O nosso programa terá 3 formulários, então vamos inserir mais 2 user forms. O nosso programa terá o FRM chave, FRM senha e FRM início. Então aqui vamos dar um nome para os formulários. Então aqui eu estou dando o nome FRM chave, para o outro formulário FRM senha e para o último formulário FRM início. Dentro do FRM chave vamos ter CMB código, LBL chave, BTN editar, BTN fechar. Então vamos aqui inserir 2 botões de comando que vão ser BTN editar e BTN fechar. Então aqui eu estou dando o nome BTN editar e para o outro botão BTN fechar. Agora vamos ter uma caixa de combinação CMB código e um rótulo LBL chave. Então vamos inserir uma caixa de combinação. Aqui vamos dar o nome CMB código. Vamos inserir um rótulo. Aqui estou dando o nome LBL chave. No FRM senha vamos ter 2 rótulos, LBL usuário e LBL senha. Então vamos inserir aqui os 2 rótulos. Aqui estou dando o nome LBL usuário, aqui estou dando o nome LBL senha. O FRM senha vai ter 2 caixas de texto, TXT usuário e TXT senha. Então vamos inserir as caixas de texto. Aqui estou dando o nome TXT usuário, aqui estou dando o nome TXT senha. O FRM senha vai ter 3 botões, BTN acessar, BTN voltar e BTN fechar. Então vamos inserir os botões de comando. Aqui estou dando o nome BTN acessar, aqui estou dando o nome BTN voltar, aqui estou dando o nome BTN fechar. O FRM início vai ter 2 rótulos, LBL usuário e LBL senha, 2 caixas de texto, TXT usuário, TXT senha e 2 botões de comando, BTN acessar e BTN fechar. Então, como são parecidos aqui, eu posso copiar do FRM senha, excluindo apenas o BTN voltar. Então eu vou selecionar todos os controles aqui, vou apertar Ctrl C, vou selecionar o FRM início, vou apertar Ctrl V e aí já temos aqui todos os controles com os mesmos nomes. Vamos apenas excluir o BTN voltar, apertando a tecla Del. Então já temos todos os nossos formulários e controles do programa. Parte 4. Iniciando com formulário. Vamos clicar aqui em habilitar conteúdo. Vamos apertar Alt F11. Vamos dar um duplo clique aqui em esta pasta de trabalho. Vamos escolher aqui o Workbook. Então aqui é criado o procedimento Workbook Open. Esse evento vai servir para as ações que devem ser tomadas quando esta pasta do Excel for aberta. Então vamos escrever aqui frm início.show. Então este código vai mostrar o formulário frm início. Então quando esta pasta do Excel for aberta, já vai ser iniciado
o formulário FRM Início. Vamos apertar Ctrl B para salvar e vamos fechar o Excel. Ao abrir novamente o arquivo, já é iniciado aqui um formulário do nosso programa. Caso o seu esteja iniciando algum formulário diferente, não tem problema, tudo isso vai ser corrigido quando avançarmos no código do programa. Então veja que está aqui todo bagunçado, eu tenho um formulário grande, os botões não funcionam. Todas essas características e funcionalidades vão ser feitas conforme vamos avançando no código. Parte 5. Edição do administrador. Vamos fechar este formulário, vamos apertar Alt F11, vamos dar um duplo clique aqui em FRM chave, vamos dar um duplo clique no fundo do formulário, aqui vamos escolher BTN editar, aqui foi criado o evento clique do botão editar. Então tudo que eu quiser que aconteça quando o usuário clicar no botão editar, eu devo colocar aqui neste evento. Eu quero que seja fechado o formulário FRM chave e seja aberto o formulário FRM senha. Código para fechar um formulário é unload e o nome do formulário, ou então a palavra me, que se refere ao próprio formulário. Então, unload me significa fechar este formulário. Eu também poderia escrever unload FRM chave, teria o mesmo efeito. E para mostrar um formulário, eu uso o nome do formulário .show. Então frm senha.show vai mostrar o formulário FRM senha. Aqui temos 3 linhas que estão na cor verde. Essas linhas são apenas comentário. O programa ignora essas linhas e elas não são necessárias para a execução do programa. Elas são apenas comentários que o programador pode fazer para esclarecer o seu código, para explicar o seu código. Vamos dar aqui um duplo clique sobre FRM chave. Vamos clicar no fundo do formulário e apertar F5. Agora vamos dar um clique aqui neste botão e aí ele já fecha o formulário anterior e abre este formulário, que é o formulário em que o usuário vai digitar a senha. Parte 6. Voltando ao formulário anterior. Então vamos dar um duplo clique aqui em FRM senha. Vamos dar um duplo clique no fundo do formulário. Vamos escolher aqui BTN voltar. E aqui eu vou colocar o código do que deve ser executado quando o usuário clicar no botão voltar. Eu quero fechar o formulário FRM senha. Então vou escrever aqui unload me. E quero mostrar o formulário FRM chave. Então vou escrever aqui FRM chave.show. Vamos apertar F5. Então ao clicar nesse botão aqui, ele já fecha o formulário anterior, que é o formulário de senha, e volta para o formulário FRM chave. Parte 7. Acesso por meio de senha. Vamos dar um duplo clique aqui em FRM Início e vamos dar um duplo clique aqui no fundo do formulário. Aqui vamos escolher BTN Acessar e neste evento clique do botão Acessar eu vou colocar o código das ações que devem acontecer quando o usuário clicar no botão Acessar. No FRM Início, o usuário vai digitar o nome de usuário e uma senha. Eu vou verificar se o usuário é uso1 e a senha é 1214. Se o usuário e a senha estiverem corretos, eu vou fechar o FRM Início e vou mostrar o FRM chave. O usuário vai digitar o nome de usuário dentro da caixa de texto TXT usuário e vai digitar a senha dentro da caixa de texto TXT senha. Então aqui eu pergunto se o texto da TXT usuário for igual a usu1 e o valor da TXT senha for igual a 1234, então feche este formulário e mostre o FRM chave. Vocês vão notar que aqui há uma diferença entre text e value, que é o texto e o valor. Então aqui eu estou considerando que a senha só poderá ser números, mas caso você queira acertar letras e números,
na sua senha, então aqui também terá que ser text, porque aí vai ser um texto, uma mistura de letras e números, e não apenas um valor, que seria este caso aqui que tem apenas números. Aqui eu estou usando AND, que significa e. Então aqui eu tenho duas condições, esta condição e esta condição. Se as duas condições forem verdadeiras, é que ele vai fechar esse formulário e vai mostrar o FRM-chave. Mas se uma das condições ou as duas condições não forem verdadeiras, ele vai vir aqui para o else, que significa senão. Então, se o usuário e senha estiverem incorretos, ele vai mostrar uma caixa de mensagem, aqui Message Box. Essa caixa de mensagem é uma janela que exibe uma mensagem, e a mensagem vai ser usuário e senha incorretos. Essa mensagem tem que vir aqui entre aspas. Agora vamos dar um duplo clique no FRM início, vamos dar um clique aqui no fundo do formulário e vamos apertar F5. Vamos dar um clique neste botão e aí ele exibe aqui a caixa de mensagem usuário e senha incorretos. Vou clicar aqui em OK, ele exibiu a mensagem porque eu não digitei aqui o usuário e a senha. Então eu vou digitar aqui o usuário uso1 e a senha 1214 e vou apertar novamente o botão. Aí ele fecha aquele formulário de senha e exibe aqui o FRM-chave. Agora vamos fechar aqui, vamos dar um duplo clique no FRM senha e vamos dar um duplo clique no fundo do formulário. Vamos escolher aqui BTN acessar. Então o código é parecido com o anterior, só vou mudar o usuário para ADM e a senha para 1234. E aqui, se o usuário e a senha estiverem corretos, eu vou mostrar a pasta do Excel. Então aqui Application é o próprio Excel.visible igual a true. Então eu estou usando aqui a propriedade visible, que quando vale true, ela torna aqui a pasta do Excel visível. E quando vale false, ela torna a pasta do Excel invisível. Isto porque em alguns momentos da execução do nosso programa, a pasta do Excel estará invisível, vai mostrar somente o formulário. Então, neste formulário FRM senha, eu verifico se o usuário tem as credenciais para fazer alguma alteração no programa. Se ele tiver, então eu vou deixar a pasta do Excel visível para que ele possa fazer as alterações. E vou também fechar o formulário FRM senha. Agora, se ele não tiver as credenciais, então eu vou mostrar a caixa de mensagem, usuário e senha incorretos. Então vamos dar um duplo clique aqui em FRM senha, vamos dar um clique aqui no fundo do formulário e vamos apertar F5. Vou clicar nesse botão aqui e ele exibe a caixa de mensagem usuário e senha incorretos, porque eu não informei o usuário e a senha. Então eu vou informar aqui o usuário ADM e a senha 1234 e vou clicar novamente no botão. Aí ele fecha o formulário FRM senha e vem aqui para o Excel, deixando esta pasta aqui do Excel visível, para que o usuário possa fazer aqui as alterações tanto na pasta, e se ele apertar Alt F11, ele vai vir aqui para o VBA e vai poder fazer alterações aqui no código também. Parte 8. Preenchendo a caixa de combinação. Vamos dar um duplo clique aqui no FRM-chave, vamos dar um duplo clique no fundo do formulário e aqui logo no início vamos criar o código para preencher a caixa de combinação. Então, primeiramente vamos criar uma variável para fazer a contagem das linhas. Então aqui din as integer está criando a variável lin do tipo integer, ou seja, é uma variável que servirá para guardar apenas números inteiros, aqueles números que não têm casas decimais. Então essa variável lin vai começar aqui com o valor 2. Porque aqui na planilha os códigos começam na linha 2. Então ela vai começar a contagem a partir da linha 2 e vai contar aqui quantas linhas estiverem preenchidas. Então temos aqui, enquanto cells lin, vírgula 1, menor, maior, aspas, aspas. Este menor, maior significa diferente. Este aspas, aspas significa em branco. Então, diferente de em branco significa que está preenchido.
Então aqui, enquanto as células da coluna 1 estiverem preenchidas, ele vai adicionar os itens aqui na Combo Box. Então, a variável linha está começando com o valor 2. Esta função cells, ela pede um número de linha e um número de coluna. A linha começa aqui em 2 e a coluna vai ser sempre a coluna 1. Então, ele vai verificar lá, na célula da linha 2 da coluna 1, tem algum dado? Se tiver, ele vai jogar este dado que está lá para dentro da Combo Box. Para adicionar um dado à Combo Box, eu tenho que usar o método addItem. Esse método addItem, ele pede um valor que deve ser adicionado à Combo Box. Pode ser uma palavra, um número, uma letra. E para obter esse valor, eu vou ter que buscar na planilha 1. Então, sheets aqui refere-se à planilha. E qual planilha que eu vou buscar? Na planilha 1. E em qual célula que eu vou buscar esse valor? Na célula da coluna 1. E a linha vai depender do valor que estiver guardado dentro da variável lim. Então, a primeira vez que ele faz isso aqui, a variável lim está valendo 2. Então, a primeira vez vai ser linha 2, coluna 1. Então, ele vai pegar aqui esse valor que está na linha 2, na coluna 1, que é o número 1, e vai jogar para dentro da Combo Box. Só que o valor da linha vai aumentar. Começou com 2, vai aumentar para 3. Aí ele volta aqui e verifica de novo. Lá na célula da linha 3 da coluna 1, tem algum dado? Tem. Então, ele pega esse dado e adiciona a Combo Box. Então, ele vai lá na linha 3 da coluna 1. Lá tem um dado, que é o número 2. Então, ele vai adicionar esse número 2 à Combo Box. E aí ele vai fazendo, vai aumentando sempre o valor da linha, vai passando para a linha de baixo, até que ele encontre uma célula que está em branco. Aí ele para e sai aqui do while. Aí ele verifica que a célula não é diferente de em branco, ou seja, ela é igual a em branco. Então, ele para de adicionar os itens à Combo Box. Então, vamos dar um duplo clique aqui no FRM chave. Vamos dar um clique aqui no fundo e vamos apertar F5. Então, aqui está executando o formulário e a caixa de combinação está vazia. E aí você pode se perguntar, mas o procedimento para preencher a caixa de combinação não foi criado? Foi. Só que o procedimento ele não foi chamado ainda. Ele só está criado. Então, agora vamos chamar este procedimento. Vamos fechar aqui. Só para fazer um teste, vamos acrescentar um botão aqui no formulário. Depois esse botão será excluído. Agora vamos dar um duplo clique nesse botão que acabamos de criar. Então, aqui é criado o evento clique do botão que colocamos no formulário. E aqui é que vamos chamar aquele procedimento preencher combo. Então, vamos voltar ao FRM chave, dando aqui um duplo clique. Vamos clicar aqui no fundo do formulário e vamos apertar F5. Então, a caixa de listagem está vazia. Agora, se eu apertar aqui o botão, ela vai ser preenchida. Então, vamos apertar o botão e agora a caixa de listagem já está preenchida aí com os itens de 1 a 20. Vamos fechar aqui. Vamos excluir o botão, vamos dar um duplo clique aqui no fundo do formulário e aqui vamos alterar para abre aspas, chave, fecha aspas. Então aqui eu estou me referindo agora à planilha pelo nome da planilha. Então, em vez de dizer planilha 1, eu estou dizendo planilha chave. No nosso arquivo não temos nenhuma planilha chamada chave. Então, se eu executar aquele código agora, vai dar um erro. Então, é só para ver aqui que eu posso me referir à planilha pelo número dela ou pelo nome dela. Eu vou deixar aqui a referência por nome, vou optar por me referir à planilha por nome, mas poderia ser também pelo número. E mais à frente no nosso código, eu vou dar à planilha 1 o nome chave. Parte 9. Evento Change da caixa de combinação. Vamos dar um duplo clique sobre a caixa de combinação. Aqui foi criado o evento Change da caixa de combinação. Então, neste evento, eu devo colocar as ações que devem ser efetuadas quando o usuário trocar o item
da caixa de combinação, ou seja, mudar de um item para outro, escolher um item diferente. Então aqui eu estou criando duas variáveis do tipo inteiro, len e num. Estou criando uma variável do tipo string chamada renum. Então uma variável do tipo string aceita qualquer tipo de caractere, número, letra, símbolo, sinal de pontuação, espaço em branco. Então ela é muito utilizada para textos. Quando eu vou escrever uma palavra, escrever uma frase, eu devo utilizar a variável do tipo string. Então, é a segunda vez que criamos esta variável len aqui do tipo integer. Então, esta variável len aqui é uma variável local, ou seja, como ela é criada dentro deste evento, ela só serve para este evento. Aqui no procedimento preencher combo, também criamos uma variável len do tipo integer. Ela também é uma variável local, porque ela foi criada aqui dentro deste procedimento, então ela só vale para este procedimento. Sempre que eu tiver variáveis locais que tenham o mesmo nome e são do mesmo tipo, eu posso pensar em declarar uma variável global. Para criar uma variável global, eu devo fazer a declaração logo aqui no início, fora de qualquer procedimento ou qualquer evento. Desta forma, a variável vai valer para todos os eventos, para todos os procedimentos que eu tiver aqui neste formulário. Então ela deixa de ser uma variável local e passa a ser uma variável global. Desta forma eu posso apagar a declaração da variável local e deixar apenas a declaração da variável global. Então aqui no procedimento preencher combo, eu vou apagar esta variável local. E aqui no evento change da combo box, eu também vou apagar esta variável local. E vou deixar aqui apenas a variável global. Então vamos ao nosso evento change da combo box. Aqui a variável len vai receber o valor que está na propriedade listIndex da combo box mais 2. Então essa propriedade listIndex dá o número do item que está selecionado na combo box. Só que esta propriedade listIndex começa com o número 0, ou seja, o primeiro elemento da combo box é o elemento 0. Só que na planilha o meu primeiro código está na linha 2. Então por isso eu estou somando mais 2 aqui, porque na combo box o item vai ser o elemento 0, mas na planilha o item está na linha 2. Então 0 mais 2 é igual a 2. Então a variável num vai receber o valor que está na planilha-chave e na célula da linha, de acordo aqui com o item selecionado na combo box mais 2 e na coluna 2. Então vamos supor que o usuário selecionou o primeiro item da combo box. Então aqui vai ser a linha 2 e a coluna 2. Como já mencionamos, ainda não renomeamos a planilha 1 para a chave. Então, desta forma que está o código neste momento, vai dar erro aqui porque ainda não existe a planilha chave. Neste momento aqui teria que ser 1 no lugar de chave. Mas eu já vou deixar aqui com o nome chave, porque adiante no nosso código vamos renomear a planilha 1 para chave. Agora aqui a variável renum vai receber o valor de num formatado desse jeito aqui, ó, com 4 casas. Essa função format, ela formata um determinado valor de uma determinada forma. A forma que eu quero é esta aqui, com 4 casas. Então, por que eu estou fazendo essa formatação? Porque, por exemplo, se eu tiver um código 0001, sem a formatação, vai ser considerado apenas o número 1. Então, o código que vai aparecer vai ser 1. Só que eu não quero que apareça 1, eu quero que apareça 0001. Então, aí eu preciso fazer essa formatação aqui. E por que então renum é do tipo
string se eu estou lidando com um valor, que é o valor do código? É porque esta função format, ela pega o valor aqui e transforma em um texto, transforma em uma string. Então aí a variável renum não vai guardar o valor do código, ela vai guardar o texto do código. Então o texto vai ter que ser exatamente igual ao que está escrito na planilha. E aí então eu pego esse texto que está dentro da variável renum e levo para o label chave. Então aqui utilizando a propriedade caption, eu vou dizer que lbl.caption é igual a renum. Então, a propriedade caption aqui é justamente o texto que aparece dentro do label. Então, vou pegar esse texto que está em renum e vou passar para dentro do label. Parte 10. Fechamento das janelas. Aqui no FRM chave, vamos dar um duplo clique sobre o btn fechar. Aqui foi criado o evento click do botão fechar. Então, eu vou escrever aqui application.quit. Application aqui é o próprio Excel, .quit é para sair. Então ele vai sair do Excel. Aqui no FRM início vamos dar um duplo clique sobre o btn fechar. Novamente vamos escrever aqui application.quit. No FRM senha vamos dar um duplo clique sobre o btn fechar. E também vamos escrever aqui application.quit. No FRM chave vamos dar um duplo clique sobre o fundo do formulário. Aqui vamos escolher o evento carry close. Este evento aqui, carry close, diz respeito ao fechamento do formulário através daquele X da janela. Só que eu não quero que o usuário feche o programa através daquele X. Então eu vou dizer aqui, if close mode igual a VB Form Control menu. Então esse VB Form Control menu é aquele X da janela. Eu estou dizendo, se o modo de fechamento for aquele X da janela, então cancel igual a true. É para cancelar, não é para fechar. E exibir uma caixa de mensagem dizendo, clique no botão fechar. Deste modo aqui, o usuário não vai conseguir fechar o programa através daquele X da janela. Ele só vai conseguir fechar através do botão fechar que criamos. Aqui no FRM início, vamos dar um duplo clique sobre o fundo do formulário. Vamos escolher aqui carry close e vamos inserir aqui o mesmo código. No FRM senha, vamos dar um duplo clique no fundo do formulário. Vamos escolher aqui carry close e vamos inserir aqui o mesmo código. Parte 11. Evento initialize. Agora, para editar o nosso programa, deveremos informar aqui uso 1, senha 1214 e clicar sobre o botão btn acessar. Aqui no FRM chave devemos clicar sobre o btn editar. Aqui devemos informar ADM e a senha 1234 e clicar sobre o btn acessar. Agora vamos apertar Alt F11, dar um duplo clique aqui em FRM chave e dar um duplo clique sobre o fundo do formulário. Aqui vamos escolher Initialize. Então este evento Initialize do formulário guarda aquelas ações que devem ser feitas quando o formulário ainda está sendo construído na memória, antes mesmo dele aparecer na tela. Então, quando ele aparecer na tela, já vai ter aqui realizado todas essas ações que estão no evento Initialize. Primeiramente, vamos renomear a planilha 1 para chaves. Então, eu vou dizer sheets1.name igual a chave. Depois, vamos preencher a caixa de combinação. Então, eu vou chamar o procedimento preencher combo, que é aquele procedimento que criamos para preencher a caixa de combinação. E vamos selecionar o primeiro item da caixa de combinação, para que ao iniciar o FRM chave ela não fique em branco, ela já mostre algum código e também o label já mostre alguma senha. Então eu vou escrever aqui cmb código.listindex igual a 0. Aqui então estou selecionando o primeiro item da caixa de combinação. Agora eu não quero que o usuário possa editar os números que estão na caixa de combinação, ou seja, clicar lá dentro e apagar, modificar
os números que estão lá dentro. Então eu vou escrever cmbcódigo.style igual a fm style dropdown list. Então eu estou dizendo que o estilo da caixa de combinação vai ser o estilo dropdown list. Este estilo faz com que, ao clicar na caixa de combinação, ela já abre a lista para que eu escolha um item, em vez de mostrar um cursor dentro da caixa de listagem, o que permitiria que o usuário pudesse editar os dados da caixa de listagem. Agora eu vou formatar os controles do formulário para que o seu tamanho seja igual ao texto que está dentro deles. Então eu vou utilizar aqui a propriedade AutoSize igual a True. Essa propriedade faz com que o tamanho do controle seja igual ao texto que ele carrega. Então o btn editar tem o texto editar. Então o tamanho do botão btn editar vai ser o tamanho da palavra editar. Eu faço o mesmo para o btn fechar, para o lbl chave e para cmb código. Agora eu vou definir a propriedade caption. Então aqui me refere-se ao formulário. A propriedade caption do formulário vai ser chave. Então lá no formulário frm chave vai aparecer o título chave. No btn editar vai aparecer o título editar. E no btn fechar vai aparecer o título fechar. A propriedade height é a altura. Então estou definindo a altura do formulário como 90.75. A propriedade left define a distância em relação à esquerda. Então o btn editar vai ficar com uma distância de 10 em relação à esquerda do formulário. O btn fechar vai ficar com uma distância de 70 em relação à esquerda do formulário. O lbl chave vai ficar também com uma distância de 70 em relação à esquerda do formulário, e a caixa de combinação vai ficar com uma distância de 10 em relação à esquerda do formulário. Aqui eu estou definindo a ordem de tabulação dos controles dentro do formulário. Então a ordem de tabulação indica onde o cursor estará primeiro e onde o cursor vai depois. Para definir a ordem de tabulação, eu uso a propriedade tabIndex. O valor 0 aqui define para onde vai o cursor em primeiro lugar. O valor 1 define para onde vai o cursor em segundo lugar depois que sair do primeiro. E o valor 2 define para onde vai o cursor em terceiro lugar, depois que sair do segundo. Então, primeiramente aqui, o cursor vai estar localizado na caixa de combinação. Depois, caso o usuário aperte Tab, ele vai para o botão editar, e caso o usuário aperte Tab novamente, ele vai para o botão fechar. Então a propriedade top define a distância em relação ao topo do formulário. Então o botão editar vai ter uma distância de 40 em relação ao topo do formulário. O botão fechar também vai ter uma distância de 40 em relação ao topo do formulário. LBL chave vai ter uma distância de 15 em relação ao topo do formulário. E CMB código também vai ter uma distância de 15 em relação ao topo do formulário. A propriedade width define a largura do formulário ou de um controle. Então aqui a largura do formulário vai ser igual a 133.25. Eu vou apertar aqui F5 e aí o FRM chave está com este aspecto aqui. O botão editar e fechar estão autoajustados. A caixa de combinação também aumenta ou diminui de acordo com o número que está dentro dela. Caso eu clique nela, não permite que eu edite o número. Não adianta apertar backspace, espaço, porque ela vai apenas mostrar aqui a lista para eu escolher um número. Se eu clicar aqui no X, ele pede para clicar no botão fechar. Se eu clicar em fechar, ele pede aqui para salvar as alterações, porque eu fiz uma edição. Só que eu não devo fechar aqui, eu devo cancelar. Então, quando eu faço uma edição no programa, eu só devo fechar o Excel quando estiver mostrando a
pasta do Excel. Quando estiver mostrando aqui só o VBA, não posso fechar, porque aí o Excel vai continuar aberto. E quando eu tentar reabrir o programa, vai dizer que o arquivo ainda está em uso. Então eu tenho que vir aqui no FRM chave, dar um clique no fundo do formulário, apertar F5, clicar no botão editar, informar o usuário ADM, informar a senha 1234 e aí clicar no BTN e acessar. Aí sim, quando ele mostrar aqui a pasta do Excel, eu posso então fechar o Excel e salvar as alterações. Agora eu vou dar um duplo clique no fundo do FRM Início. Aqui eu vou escolher Initialize. Agora eu vou esconder a pasta do Excel para que o usuário veja apenas a janela do programa. Então eu vou escrever application.visible igual a falso. Então application é o próprio Excel, visible igual a falso faz com que o Excel fique invisível. Os botões acessar e fechar e os labels usuário e senha terão a propriedade AutoSize igual a true. O título do formulário vai ser igual a senha, do botão acessar é igual a acessar, do botão fechar é igual a fechar, do label usuário é igual a usuário, do label senha é igual a senha. A altura do formulário vai ser igual a 164.25. A distância em relação à esquerda do botão acessar, do botão fechar, do label usuário, do label senha, da caixa de texto usuário e da caixa de texto senha vai ser igual a 10. A caixa de texto senha recebe uma senha, então eu não gostaria que aparecesse para o usuário os caracteres da senha, eu gostaria que aparecesse apenas o asterisco. Então se o usuário digitar 1, 2, 3, 4, vai aparecer 4 asteriscos. Então aqui é só informar que a propriedade password char é igual a asterisco. Essa propriedade password char é o caractere da senha. Definindo aqui um caractere, somente esse caractere é que aparecerá na caixa de texto. Na ordem de tabulação, primeiro a caixa de texto txt usuário, depois a caixa de texto txt senha, depois o botão btn acessar e depois o botão btn fechar. Então temos aqui 0, 1, 2 e 3. Então agora temos a distância em relação ao topo. Botão fechar é 110, botão acessar 85, label usuário 5. Label senha 50, txt senha 60, txt usuário 15. Agora a largura do botão acessar 77, do botão fechar 77, do formulário 105, do txt usuário 77, do txt senha 77. Agora vamos dar um duplo clique no fundo do FRM senha. Vamos escolher aqui Initialize. Então os três botões e os dois labels vão ter a propriedade AutoSize igual a True. O formulário terá o título senha. O botão acessar terá o título acessar. O botão fechar, o título fechar. O botão voltar, o título voltar. O label usuário, título usuário. O label senha, título senha. A altura do formulário vai ser igual a 164.25. A distância em relação à esquerda do botão fechar e acessar é igual a 10. Do label usuário e do label senha é igual a 10. Da caixa de texto usuário e da caixa de texto senha é igual a 10. E do botão fechar é igual a 49. Então aqui o txt senha vai ter o caractere de senha igual a asterisco. A ordem de tabulação, primeiro txt usuário, depois txt senha, depois botão acessar, depois botão voltar e depois botão fechar. Então aqui 0, 1, 2, 3 e 4. A distância em relação ao topo do formulário, o botão fechar é igual a 110, do botão acessar é igual a 85, do botão voltar é igual a 110, do label usuário é igual a 5, do label senha é igual a 50, do txt senha é igual a 60, do txt usuário é igual a 15. A largura do botão acessar é 77, do formulário 105. Do txt usuário 77, do txt senha 77,
Aqui no FRM início vamos comentar a linha do LBL usuário.autosize igual a true. Vamos fazer o mesmo no FRM senha. Então aí está terminado o nosso programa. Podemos apertar Ctrl B, fechar o Excel e abrir novamente. Usuário, uso 1, senha 1214, acessar, editar. Usuário ADM, senha 1234, acessar. Então aí já está funcionando perfeitamente o programa.